Como eu te disse, o padrão que você vai utilizar é esse daqui, né? Você tem o cabo neutro, que a gente conversou lá, que vai ser aterrado. O cabo de aterramento, ele vai ser de acordo com a tabela, é o 35 e é o 50. 35 para o disjuntor de 150 e o 50 para o disjuntor de 200. Esse cabo é de cobre nu, então provavelmente deve ter, eu não vi ali até, mas deve ter um rolinho com 1 metro, 1,5 metro de cabo de cobre nu 50. Algumas lojas, elas pegam e vendem o cabo semi-rígido, que é praticamente o cabo de cobre nu, só que encapado. Porque às vezes ela não tem o cabo de cobre nu, né? Ela vende o semi-rígido e descasca nas pontas. Você pode. O cara da copeira não vai ver se dentro do tubo tá isolado ou não. Então, o ideal é que seja nu. Mas eu já vi um monte de padrão usando o semi-rígido e só cortando as pontas. Teoricamente, não deveria ser feito dessa forma. Não sei o que eles me venderam, né? Por isso que eu falei que eu preferi comprar. Porque daí a gente vai ver na prática o que a loja vende, né? Mas é uma possibilidade. E daí, então, essa parte você vai deixar lá no local da obra, não tem como fazer aqui. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer aqui esse trecho aqui, ó. Você vai colocar o disjuntor na caixa, você vai cortar o pedaço de cabo aqui, a gente vai medir junto, mas isso daqui vai dar mais ou menos 1,5 metro por cabo. Então, esse pedaço de cabo aqui você vai cortar. Então você corta ele e você já deixa ele organizado subindo aqui. Então, com a espera. Aqui depende do cara que vai analisar. Eu já tive reprova porque não estava descascada a ponta do cabo. Já chegou a esse absurdo. Geralmente o pessoal não descasca, mas como eu já tive esse tipo de problema, o que eu sugiro, você vai descascar a ponta do cabo para o cara só enfiar no medidor. E você isola as pontas. Então você descasca e isola as pontas, porque ele não tem medo. Por eu já ter sido reprovado por isso, eu não espero mais nada. Então, o que eu puder fazer, mesmo que talvez a pessoa que está assistindo aqui nunca tenha passado por isso, não vale a pena arriscar. Então, eu prefiro recomendar, descasca o cabo. Eu sei que é um serviço ridículo, mas como eu já tive reprovado por isso, eu prefiro que descasque. Tá? Então, você vai fazer esse trabalho aqui. Isso você vai fazer aqui dentro. Vai colocar o disjuntor. E a saída, você também não pode fazer, porque depende do local. No caso da Cipalto, a gente vai deixar o cabo na caixa de passagem no chão, na saída, né? E no caso da casa também, a gente vai deixar a espera do cabo ali para fora. E daí eu provavelmente vou fazer uma caixa de tomada. Lá no caso da casa, como a obra é minha, eu provavelmente eu já vou deixar as tomadas para o pessoal usar. Então eu vou pegar e vou fazer assim. Eles optaram por fazer o padrão até definitivo na casa, porque lá, como eles estão com tempo, né? Já faz uma vez só. O cliente não gasta 2 vezes. Ele faz o padrão e vai ficar o padrão. Então é mais na mão para ele. Então por isso que a gente já vai fazer um padrão maior, mesmo para a obra podendo ser um bifásico, por exemplo. Então o teu trabalho aqui, ele na parte de cabeamento é super simples. É colocar o disjuntor, cortar 3 cabos, deixar eles ajeitados e acabou o teu trabalho de cabo. Só que daí você tem o trabalho de corte, que é o trabalho que é o trabalhoso. É mais trabalhoso. Tem que ser bem preciso ali na parte do corte. Exatamente. Então, isso é interessante, por isso que eu queria que você viesse aqui e fizesse no escritório, né? Porque é melhor fazer tranquilo, num lugar ali que só tá você, porque você mede e faz com calma. Claro que dá para fazer na obra, mas é melhor fazer aqui. Inclusive as lojas, quando vendem, essa loja mesmo que vendeu, eles montam o padrão lá na loja, eles não montam no local, porque daí você não tem distração, você senta e faz. Esse é o objetivo. Então você vai cortar os buracos dos tubos e vai colocar os box sets com bucha e arruela. O que tem de corte, né? Quais que são os tubos, né? Eu vou ver ali o que eles venderam, mas provavelmente para 200 amperes eles devem ter vendido o menor tubo possível, que deve ser de 2 polegadas. Voltando na tabela base, ó, 200 amperes. Esse daqui é meio que uma cor diferente, é para padrão rural, que não é o teu caso. É 200 amperes. Como eu disse para você, eu acredito que eles devam ter vendido o cabo 70 EPR. E o tubo, na verdade, é de 2,5. Então é quase certeza que tem um tubo de 2,5. Pro padrão que a gente vai fazer de 150 lá para casa, como é eu que estou definindo, já vou colocar esse tubo aqui de 3 polegadas, porque facilita a vida para passar o cabo. Mas eu tenho quase certeza que eles venderam de 2,5, tá? Então, você vai fazer então 2 furos de 2 polegadas e meia. Esses 2 furos
Esses 2 furos, no caso da Cipalto, que é o padrão que você vai começar montando, um furo é em cima, aqui ó, e o outro furo é embaixo, seria aqui. Então, um na esquerda em cima e um na direita embaixo. Então, é esse aqui que você vai fazer, esses 2 furos. E daí tem o furo para o cabo de aterramento. Você tem que ser num tubo separado, você tem que passar o cabo de aterramento, o aterramento do neutro. Então, o cabo de aterramento, ó, e veja assim, ó, ele vai para a terra aqui, né? Ele aterra o neutro aqui, ó, com os 2 conector parafuso e liga num terminal botinha na caixa. Esse terra aqui, ele não pode ter emenda, então ele tem que sair da haste, vir reto, direto, passar e ligar. E o neutro, ele também não pode ser emendado aqui, ele tem que ser só aberto e tem que ligar aqui. Se tiver emenda, dá reprova, tem que arrancar e fazer de volta. Então, não tem erro, mas já vi eletricista cometer esse erro aqui. Então, o tubo aqui, mesma coisa. Qual que é o tubo? Provavelmente é de 1 polegada. Tenho certeza? Não. Vou onde? Vou na tabela de volta para confirmar. Vamos voltar lá. Então, 200 amperes. O cabo é o 50, o tubo é o 25 milímetros, que é 1 polegada. Então, eu sei que é 1 polegada. Então, ali eu mato a questão. Então, o que você vai fazer? 2 furos de 2,5 polegadas e um furo de 1 polegada. Então, esse é o trabalho que você vai ter aqui para o padrão de 200. Tá. Já para o padrão de 150, como eu disse, eu vou pedir um tubo de 3 polegadas. Então, você vai ter 2 furos de 3 polegadas e um tubo de 1 polegada para o aterramento. Outra diferença também é que no caso do padrão residencial, as duas, como a entrada e a saída são subterrâneas, você vai ter a entrada aqui do lado e a saída aqui do lado. Então esse aterramento aqui ele vai ter que vir mais para a direita aqui, não tem problema. Então ele vai ter que ser deslocado um pouquinho para caber as duas ligações, tá. Beleza? Uhum. A Copel, ela demora 5 dias para ligar. E nós temos um grave problema em qualquer padrão que a gente instala hoje em dia, que é roubo. Roubam demais padrão. Então tem que fazer uma coisa meio que organizada para que a hora que você terminar de passar os cabos seja próximo do dia que a Copel vai ligar, porque senão a chance de roubar é maior. Inclusive, no caso da Cipalto, que é uma obra ao tempo, né, não é dentro de um condomínio, como o caso da outra casa, eu já avisei eles, que eu fiz uma previsão que eu vou falar para você agora, né? E quando você passar o cabo de alimentação, eles vão ter que colocar um guarda lá. Porque se eles não colocarem, vão roubar. E se roubarem, eu vou cobrar de volta a mão de obra. Então, eu já deixei isso claro para eles, porque senão daí eles roubam e a gente sai no prejuízo. Então, para eles terem ciência, porque eu aviso, a pessoa não coloca e roubam. Só para você ter uma noção, isso aqui é uma curiosidade até para vocês. Eu tô com um orçamento. Eu tô com um orçamento dessa loja do material. Então, se vocês têm curiosidade para saber quanto que custa um padrão nessa loja, que eu não vou falar o nome aqui, até porque eu não estou recebendo nada para isso, né? Mas, e até porque eles não gostariam que eu falasse qual que é a loja, porque também vira a comparação, né? Mas essa loja que vendeu esse material foi a loja mais barata que foi encontrada aqui na cidade. E ela vendeu esse padrão de 200 amperes por R$ 6.400, arredondando. Então, esse foi o valor que custou esse padrão aqui. De mão de obra, eu nem lembro quanto, é que tá num pacote. Da Cipalto não é um valor fechado. Mas é na faixa de R$1 milhão. De mão de obra, aqui tá num pacote fechado. Então eu não vou lembrar exatamente quanto que eu cobrei especificamente para o padrão. Mas em média, os dois padrões, isso não tem problema de você saber, porque se algum dia você for fazer algum bico, alguma coisa, é até importante que você saiba. Até porque eu seguida falo com vocês sobre quanto que vocês deveriam cobrar algum serviço, né? Um padrão de 200 amperes, os dois, cada um eu devo... Um deles eu tenho certeza, que eu cobrei R$950, ou de 150. E esse daqui eu fiz um bolo, né, com a obra, mas deve ter custado R$1.000. Então, esses dois padrões, a nossa empresa vai receber R$2.000. Então, descontando, sei lá, mão de obra da Tanise, imposto, porque eu pago imposto, né? Então, eu estou pagando na faixa de 14% de imposto. Então, desses R$1.000, R$300 é imposto. Desses R$2.000, R$300 é imposto. Então, sei lá, eu acredito assim que o meu lucro nesses dois padrão vai ser na faixa aí de uns R$500, para ser muito.
com uma semana de serviço tua. É muito pouco. É pouco. Então, por isso que padrão não compensa. Para mim, não compensa. Vale a pena pro eletricista. Porque, por exemplo, quando você pegar a prática de fazer isso daqui, um de 200 amperes, você deve levar, assim, para ser muito 2 dias para fazer. Então, você vai ganhar R$500 por dia. E, geralmente, eletricista não tem nota, não tem nada. Então, vale a pena. Mas para a empresa não compensa, porque você fala, puta, R$2.000, mas R$2.000 para a empresa, infelizmente, baseado no trabalho que dá, não compensa. Vale a pena se eu tivesse volume. Tipo, se eu vendesse o material, como essa loja aqui faz, sei lá, 200 padrões por mês. Aí vale a pena. Aí que ele tiver eu sei que eles cobram na faixa de 1.000 também para fazer um padrão igual. Mas se ele cobrar 800, ele tá ganhando os 800 e tá ganhando em cima do material. Eu não ganho nada em cima do material. Então, para mim, não compensa. Mas se você fizer em volume, vale. Também não compensa fazer padrão porque você esquenta muito a cabeça. Então, dá muito problema, a Copel não liga, o pessoal rouba cabo. Então, eu não acho que o custo-benefício do padrão compense. Eu acredito que vale muito mais a pena você fazer outras coisas do que fazer o padrão. Esses dois, como eu disse, os dois são clientes meus, então muda o esquema. Então, não tem como eu não fazer o padrão, sendo que eu tenho uma empresa de elétrica. Né? Então, é por isso que eu faço e faço no valor da loja. Mas, assim, para ser interessante para mim, eu teria que cobrar 2.000 por padrão. Isso não é impossível. O cara nunca quer fazer comigo. Então, claro, eu absorvo isso que eu vou fazer. Os dois eu faço a obra. Então, ele absorve no pedido, no total, né? Mas é nessa faixa. Então, um padrão de 200 amperes ou 250, para vocês terem uma noção real, esse aqui, ó, que dia que é hoje? 14 de outubro de 2024. Padrão de 200 amperes montado, se você estiver cobrando menos aí de R$8.000, você está cobrando pouco. Então, eu já escutei histórias aqui no próprio canal, né? Que o pessoal gasta 8.000 em material. Então, considerando o valor aqui, tá bom. 8.000, 7.500, até 7.500, na verdade, tá bom o valor. Se você for vender o padrão completo, né? Claro, é uma referência, como eu falo sempre aqui no canal. Eu tô dando uma visão real. Isso aqui, ó, é real. Isso aqui é real. Então, a Tanisa é real. Então, ela vai fazer, eu vou ter que pagar o normal, o salário dela, né? Então, é a visão real do que está acontecendo, né? Mas é bom, eu sempre falo no canal sobre valores, assim, para as pessoas terem uma noção. Porque acontece muito também de dar o contrário. A pessoa cobra muito barato. Ela nem sabe que cobra muito barato. Acontece mais com projeto. Por incrível que pareça, isso é louco. Mas os eletricistas, eles sabem cobrar melhor do que os engenheiros. Então, eu vejo muito eletricista cobrando, às vezes, até mais caro do que eu. Seguida, eu vejo em grupos de eletricistas, eles cobrando mais do que eu cobraria como empresa. Então, às vezes, eu ganho orçamentos pagando nota fiscal, pagando imposto. Então, eletricista, às vezes, eles cobram muito bem. E engenheiro é o contrário. Eu vejo orçamentos de projetos que o pessoal é péssimo em fazer preço. Tipo, eles cobram muito barato. Não compensa. Eu brinco, inclusive, com os projetistas nossos aqui. Hoje um ajudante, por exemplo, começou um ajudante, eu acho que começou, nem sei se ele foi, né? Mas é para ter começado um ajudante com o Oswaldo. Hoje um ajudante, se ele, sei lá, ele não precisa ter nem a 8ª série. O ajudante, ele rende mais dinheiro para mim do que um cara formado fazendo projeto. Então, o projeto é muito desvalorizado hoje. E é muito mal cobrado. Então, eu não consigo cobrar bem pelo projeto. Porque eu faço projeto, porque com o projeto eu tenho obra. Então, exemplo, a obra da Cipalto, eu não tenho problema de falar porque a obra é minha, eu já fiz o projeto. Então, não é problema de eu falar quanto a isso. Inclusive, se vocês querem ver a sequência da obra, vocês podem acessar outros canais meus que vão ter... Já tem vídeos e vão ter mais vídeos sobre a obra. Mas, por exemplo, a Cipalto... Um dos motivos que eu peguei foi quem fez o projeto? Fui eu. Então, você tem acesso antes aos clientes. Claro, você continua tendo que ter preço. Por exemplo, a Cipalto mesmo foi de judiar a questão financeira. Mas você consegue ter mais acesso ao cliente. Então, é importante o projeto como elemento de venda. Assim como esse vídeo aqui é um elemento de venda. Então, é a mesma coisa, né? Às vezes você faz uma coisa para não ter tanto lucro, mas... no contexto geral ele se paga, né? Então esse é o motivo desse vídeo também, né? Então esse aqui é só para vocês terem uma noção, para a Tanise também ter, se algum dia ela for fazer algum padrão, ela tem uma noção. Eu já falei em outros vídeos, inclusive eu tenho, né? Mas um padrão aí de, por exemplo, lá na tua casa, lá eu quero mudar um padrão de 50 monofásico para um bi, você vai ter que montar um novo padrão, totalmente diferente.
Sim. Você pode cobrar ali, geralmente, de mão de obra na faixa de R$300 para montar o padrão. Então, vai custar uns R$800, R$900 o material e uns R$300 a mão de obra. Então, é nessa faixa que é real. Isso é o que os eletricistas normalmente cobram. Esses padrõezinhos pequenos é a mesma coisa. Se você tiver uma linha de produção, vale muito a pena. Você fala, puta, R$300, tá bom. Mas uma pessoa com prática, ele deve montar em meio dia um padrão desse daí. Então, se ele tem muitos, ele consegue ganhar. Outro problema, que é por isso que eu não faço, né? É que o padrão é uma área que as lojas disputam. Então, às vezes, eu já vi cara cobrando R$100 para fazer o padrão. Então, porque elas ganham em cima do material também. Então, elas têm mais margem para negociar. E a gente não tem. Então, por isso que, até para os eletricistas, eu conheço um monte de eletricista que não faz padrão pequeno. Porque não consegue disputar com a loja. Porque daí, para esquentar a cabeça, para ganhar pouco, não compensa. Às vezes ele vai cobrar ali, a maioria dos eletricistas que eu conheço, eles cobram no mínimo R$100 o deslocamento. Então, por exemplo, eu indiquei para uma conhecida tua que tem carro, para ela ir numa obra no final de semana passado. Para ela ir na obra por conta dela, resolver um problema lá que tinha na obra, né? Uma obra que é minha, né? Mas não era serviço da obra, era uma coisa extra que o cara queria. Eu mesmo falei o preço que era para ela cobrar. Ela cobrou R$150, ela ficou 2 horas no serviço e Sim. voltou embora. Então, eu falei para ela cobra R$150, você está indo no sábado, independente se ficar meia hora ou 1 hora, você está indo num sábado trabalhar. E é um serviço por tua conta. Então, às vezes um deslocamento assim paga mais do que um padrão. Então, por isso que eu não acho tão interessante poucos padrões, né? Mas vamos fazer. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui também. Qualquer pergunta, manda aqui, ou manda no e-mail, isaias@ivm.eng.br. Se gostar também desse tipo de vídeo, é um teste que eu estou fazendo com a Tanise. Sim. Primeira vez Primeiro aparecendo vídeo na câmera. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, manda também mensagem aqui. Porque a minha ideia é envolver mais os meus próprios funcionários para que eles também produzam conteúdo. E também, isso aqui é uma coisa que eu gastei o tempo que eu tinha que explicar para ela o padrão, para explicar para vocês também. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.